indagar com duas perguntas que é de fundamental importância para nós entendermos o assunto que nós vamos tratar nessa tarde. Qual que é a missão do Espiritismo? Essa pergunta ela é muito importante. Kardec se trata dela lá no Livro dos Médiuns, sobre a missão do Espiritismo, basicamente no item 303. No finalzinho do livro. Qual que é a missão do Espiritismo? Eu gostaria que vocês todos pensassem nessa pergunta, que no desenvolver do nosso estudo nós vamos chegar a essa conclusão. O que seria uma prática estranha ao Espiritismo, então? Como que deve ser a prática verdadeiramente, genuinamente espírita? E qual aqui não condiz com esses preceitos? Então, esse é o primeiro tópico para nós começarmos, então, a buscar, um entendimento então maior. Vejamos que todo o assunto que nós vamos falar aqui condiz com tudo que foi falado nos dois estudos antecedentes. Parece que foi até casado, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá o valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina. Aquela base que o Públio de Araguari estava dizendo, aquele alicerce, aquela fundamentação. Nós não construímos uma casa sobre areia, sim sobre a rocha. Então, a doutrina espírita deve estar estabilizada numa rocha. Uma rocha, porque essa estrutura não pode cair, porque ela é o projeto de Jesus. E as coisas de Jesus são perfeitas. Então, essas 5 bases, essas 5 obras são de fundamentais importâncias para o nosso conhecimento. Nós espíritos não podemos passar uma encarnação sem conhecer. Inclusive Kardec escreveu em torno de 30 obras, sendo que 12 delas são as revistas espíritas, os volumes de revistas espíritas. E nós, dentro dessas 30 obras, nós temos que fazer uma análise. Quantas obras de Kardec eu li? Porque é muito interessante a gente ler Kardec, porque a gente apaixona. A gente apaixona por várias coisas. A gente apaixona pelo homem Kardec, pelo homem ético que ele é. Pelo homem de princípio, pelo homem de amor à humanidade, porque em tudo a gente vê que ele transcende. Ele transcende, porque é um homem que se doa. Pode-se dizer, com análise mais profunda, foi uma das inteligências maiores que existiu na época. E ele consegue vir no momento crucial da humanidade para plantar uma semente que se transformaria em uma árvore que ia fazer sombra sobre todas as árvores que já existiam. Enquanto que a doutrina romana teve nas suas mãos a oportunidade de sedimentar o cristianismo puro como colheu, deixou com que as influências do mundo pagão, dentro dos campos da mitologia, influenciassem com seus rituais, com as suas imagens, engrossando uma coisa que não caracterizava o Cristo, porque o Cristo foi transparente. O Cristo, ele usava sim de uma linguagem figurada, mas que nós espíritas estamos compenetrados do porquê disso, porque ainda não era chegada a hora de todos que eles estavam de entender. E outra, que aquele povo daquela época necessitava muitas das vezes de símbolos, de imagens, para poder frisar ou prender dentro de um raciocínio que deveria perdurar. E a prática deles, como na palestra de manhã, lá na América Central, lá, as pessoas decorando o Livro dos Espíritos, naquela época não existia a facilidade que tem hoje em você guardar um ensinamento, tudo era passado. Eles tinham uma facilidade muito grande de gravar as passagens. Inclusive, a maioria dos evangelistas, não é a maioria dos evangelistas, Marcos, o evangelista, ele não conheceu Jesus. Ele simplesmente transpassou o que ele ouvia. E a gente vê a
conexão que existe com os outros evangelhos. Então nós temos a necessidade, meus irmãos, de compreender Kardec. Porque Kardec, ele entra num mundo tão difícil de entendimento que nós que viemos de outras raízes religiosas, nós ao entrar dentro do Espiritismo, nós vimos que muitas coisas às vezes dificultassem a nossa compreensão dentro da nova fé. Os preceitos, os conceitos que foram enraizados, mas que Kardec consegue libertar, mostrando dentro de uma obra igual o Céu e o Inferno, dentro daqueles contextos tudo, ele fazer a gente caminhar, né, por vários caminhos do raciocínio, da lógica, fazendo comparações edificantes, e que mostra que simplesmente uma análise mais profunda faz com que nós chegamos ao fundamento da verdade. Então nós não podemos jamais, né, abjurar, renegar de ler ou descuidar de ler uma obra desse naipe. Nós temos o compromisso de ler. No livro Diálogos das Sombras, lá na introdução, Hermínio Seco Miranda é uma excelente obra. Ela está entre as obras complementares, né? Nós não devemos ficar também presos somente às obras básicas, né? Existe um compromisso muito sério com a espiritualidade, continuar trazendo esses ensinamentos, reafirmando os conceitos antigos e desdobrando muita coisa que ainda é obscura para o nosso entendimento. Então há na literatura espírita um acervo, né, considerável de livros que constitui a leitura obrigatória. Nós frisamos bem, porque faz parte nós temos que nos disciplinar os nossos estudos, para todo aquele que se propõe a um trabalho sério junto aos companheiros desencarnados, pois no caso aqui ele cita, né, companheiros desencarnados, porque se trata de uma obra para o trabalho da desobsessão, né, o trabalho mediúnico. Mas nós podemos acrescentar também juntamente com os encarnados, né, pois nós não devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec. Começa com Kardec. Então, é claro que nós temos que saber separar o joio do trigo, mas como o público diz, né, quem estuda Kardec aprende a decifrar, né, o joio, né, semente boa da praga, né? Então é certo que em doutrina espírita, pois seja compreensível afirmar que tudo é beneficiar sem complicar a cada um dos nossos irmãos, onde quer que se encontre. Mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo, a fim de que podemos estar certos. Está lá no livro Opinião Espírita, né, uma obra complementar, inclusive as obras do Chico, obras do Divaldo, Raul Teixeira, né, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Calber Schubert, são obras e tantas outras aí, que são obras de sustentação dessa base de Allan Kardec. Então nós sabemos que aqui nesse primeiro texto aqui, ó, a Neuza chegou a frisar sobre isso. Nós temos que tratar muito bem as pessoas com verdadeiro sentimento de fraterno, de verdadeiros cristãos, da compreensão, porque cada um se encontra assim, num determinado nível de entendimento. Né? Tem pessoas que pensam de uma maneira, que têm um conhecimento até um determinado ponto, e às vezes chegam, aí começam a adentrar dentro da doutrina espírita, começam entusiasmados, né? Cheios de euforia, de energia, e às vezes querem implantar coisas que não condiz com os preceitos da doutrina. E aí nós temos que ter aquele verdadeiro tato cristão, né? Essa base de Allan Kardec. Então nós sabemos que aqui nesse primeiro texto aqui, ó, a Neuza chegou a frisar sobre isso. Nós temos que tratar muito bem as pessoas com verdadeiro sentimento de fraterno, de verdadeiros cristãos, da compreensão, porque cada um se encontra assim, num determinado nível de entendimento. Né? Tem pessoas que pensam de uma maneira, que têm um conhecimento até um determinado ponto, e às vezes chegam, aí começam a adentrar dentro da doutrina espírita, começam entusiasmados, né? Cheios de euforia, de energia, e às vezes querem implantar coisas que não condiz com os preceitos da doutrina. E aí nós temos que ter aquele verdadeiro tato cristão, né?
ser compreensível, respeitar e beneficiar esse irmão. Uma maneira correta de falar, de explicar, né? Mas é claro que nós não podemos abraçar os ideais dele no sentido em que ele quer. Porque nós vemos, por exemplo, pessoas que às vezes entram dentro da doutrina sem o conhecimento básico, querendo às vezes trazer, né, coisas do credo antigo que ele frequentava, né, coisas que ele ainda não conseguiu se libertar. E a doutrina espírita, ela é puramente libertadora. Não é? Nós somos escravos dos nossos vícios mentais. Nós carregamos dentro de nós um mar de coisas que nós trazemos das outras existências e um mar de muita negatividade. E agora que nós estamos entrando dentro da doutrina, nós estamos revivendo esses conceitos maravilhosamente, começamos a entender, isso é uma gota diante das coisas que trazemos do nosso passado. Porque você imagina, você que teve 10 existências dentro do clero católico, de repente você sai lá e é transportado com a doutrina espírita. Você viveu tantas e tantas encarnações como ateu. E você entra de repente, começa a compreender a luz da doutrina. Então isso é uma gota diante, né, de tantos vícios, de tantos erros que vivemos em religiões pretéritas. Então é necessário que nós cuidemos da doutrina para com que ela não possa se macular, como aconteceu com o cristianismo. Então nós temos que zelar da doutrina com muito tato, com muito carinho, com muito amor, mas também temos que ter o cuidado, né, de não magoar, de não machucar os nossos irmãos que chegam com energia e estão necessitados de aprender. Né? É uma coisa assim, bastante particular que nós devemos incentivar em nós. De sair do nosso pedestal, colocar à altura das pessoas que chegam, olhar nos olhos como verdadeiros irmãos, colocar a mão no ombro, né? Sentir a necessidade daquele irmão mais de perto e trocar as informações de irmão para irmão. É necessário preservar o espiritismo conforme herdamos do eminente codificador, que é Kardec, mantendo-lhe a claridade dos postulados, a limpidez ou a pureza, né, dos conteúdos, não permitindo que se instale a adenda perniciosa que somente irá confundir os incautos e os menos conhecedores de suas diretrizes. Isso aí é uma mensagem de Bezerra, está publicado, né, na revista O Reformador de Brasília, que também é uma obra que podemos dizer que é uma obra de excelente sustentação da doutrina espírita, né? E que faz parte desse contexto da formação ético-moral de nós espíritas. Tem vários estudiosos do Brasil, às vezes até do exterior, companheiros que moram fora, que põem suas crônicas, seus artigos ali, e que realmente tem nos instruído e trazido muita coisa boa. E sem contar que, por exemplo, que Kardec, para chegar aos postulados de uma prática sadia, ele fez o quê? Ele coordenou todo um trabalho de vários centros, onde ele colocou isso dentro da sua linha de raciocínio, do seu estudo lógico e científico, porque Kardec, como um cientista que ele era, né, as obras de Kardec elas sustentaram, naquela época, nos séculos da luz, né, que na verdade era o século das trevas, mas que na verdade era um momento em que as pessoas de grande conhecimento, de estrutura do conhecimento, da inteligência, que se circundavam em Paris, que era o foco das atenções do mundo, todo mundo queria se projetar em Paris, os artistas, os pintores, os músicos, os literatas. Então Paris era o foco. Kardec ali, ele soube buscar através de um desenvolvimento de sua própria linha de raciocínio, fazer com que uma verdade viesse a balançar as estruturas de todas as religiões que até então, no momento, se existia na Terra. Agora,
ele usou da universalidade dos Espíritos, dos ensinamentos dos Espíritos. O que é isso? A universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. A universalidade dos ensinamentos dos Espíritos é aquilo. Todos os Espíritos em vários lugares estão dizendo a mesma coisa. Se eles estão dizendo a mesma coisa, eles estão fazendo o quê? Um fundamento, né? Estão fazendo uma colocação de um determinado fundamento, que esse fundamento, se é lógico, ele pode ser observado, ele pode ter sido colocado como uma verdade. E assim ele fez, separando o joio do trigo. Nós chegamos nessas obras maravilhosas de Kardec, é onde se fundamenta essas ideias que cada dia mais abraçam a humanidade. Envolve e desenvolve a nossa mente, né? Abre os nossos espíritos para as grandes verdades das leis eternas. Então, para isso, meus irmãos, nós estamos diante da doutrina espírita. Nós somos espíritos encarnados que nós temos diante da lei que rege a vida. Nós temos faculdades. Podemos dizer que faculdades espirituais, além dos 5 sentidos pobres que nós temos, né? Que é o ouvido, o tato, a fala, o paladar, né? Esses 5 pobres sentidos, que são maravilhosos, nós temos os outros, né, que transcende a carne física, o órgão físico, que está no espírito, que são as faculdades espirituais. E se nós temos ela, Deus permite com que nós possamos nos relacionar com o plano invisível. E para isso nós só temos a prece, né? Nós vimos a Neuza falar e falou de uma forma que eu nunca tinha pensado, né? Tem um colega nosso que sempre critica: não, mas aqui no centro vocês rezam demais. Vocês rezam na hora para iniciar. No mês vocês fazem uma prece. Tem dia que vocês têm uma pessoa que faz 3, 4 minutos de prece. Depois vai para a cama e passa prece, para finalizar a prece. É muita prece. Mas é assim mesmo. E hoje ela fundamentou dentro da razão, né? Quanto mais nós rezamos, quanto mais nós oramos com sinceridade, com amor, né? Com fé, nós elevamos o nosso padrão vibratório. Nós alcançamos quem mais? Então o Valtinho brincou, né? E afastamos os nossos obsessores. Mas é isso mesmo, porque nós aproximamos mais da luz. Você quer afastar o mal, né? Você quer afastar o mal, atrai os bons para perto de você. E junto da prece nós nos elevamos. Então, diante dessa proposta de nos relacionarmos, temos a prece. O estudo, ele é fundamental. As pessoas que se dizem médiums não podem participar de um trabalho mediúnico sem buscar um conhecimento maior. Por quê? Vai dificultar. E esse estudo que nós falamos não é um estudo de formação acadêmica, não. É o estudo das obras, que você pode aprender ouvindo, né? Assistindo às palestras, participando dos estudos. Mesmo que as pessoas que têm às vezes dificuldade com a deficiência visual não conseguem ler, ou têm dificuldades de leitura, porque às vezes não teve um desenvolvimento, uma facilidade de aprender a ler e escrever, né? Mas temos vários meios. Hoje nós temos a internet que nos faculta grandes palestras, né? De grandes companheiros aí do ideal, e que nos ajuda muito a enriquecer o nosso conhecimento. O estudo aqui se diz conhecimento. A ação sobre os fluidos, as vibrações através dos passes da água fluida, né? O intercâmbio mediúnico, são fatores que nos facultam entrar nesse mundo de relação com o mundo espiritual. E para isso, então, nossas preces têm que ser sinceras. Elas têm que ser simples. Os nossos sentimentos têm que estar embasados no bem. Quando nós entramos na Câmara de Paz, por exemplo, dos passistas, o que nós estamos pensando ali? Vai depender muito da nossa posição mental. Só fazer a prece, não adianta. Porque às vezes aquilo ali está só no automatismo. Às vezes você está rezando e está pensando em outras coisas, fugindo da... Então é necessário uma concentração positiva. É necessário que você entrou ali com um propósito. E que esse propósito seja um propósito verdadeiro, sincero. Que tenha dentro do seu coração aquele ideal, né? Aquela convicção de que você está ali para servir o Mestre e que você está apto a servir o Mestre naquela noite. Seu coração está sedento de vontade de irradiar o que de melhor que você tem. Simples, né? Visar sempre o bem, a proposta do amor, né? Da bondade. E essa adoração a Deus, em espírito e em verdade, que Jesus recomendou a nós, ela é
ele exemplificou orando, ensinando, agindo sobre os elementos através das curas, dos prodígios, né? Dos elementos da natureza, e sobre os seres, encarnados ou não encarnados. Nós vimos várias passagens de Jesus curando os enfermos, né? Como também trabalhando com a desobsessão, não é isso? Sem usar nenhum gesto, palavra ou apetrecho ritualístico, sem recorrer a nenhuma forma ou condicionamento exterior, e alcançava os mais excelentes resultados. Jesus simplesmente impunha as mãos. Ele impunha as mãos, e nós queremos, né, enfeitar o passe. Nós queremos criar situações, entrar descalço numa câmara de passe, como se houvesse necessidade de descarregar a energia, né? Outras pessoas vão receber o passe com as mãozinhas para cima, sendo que o fulcro energético está lá no coronário, né? Então não é nas mãos. E se for uma pessoa toda estropiadinha lá, não abre a mão para cima? Vai frutificar uma água, destampa a garrafa, a luz solar não penetra? E os fluidos divinos, que são muito mais quintessenciados, são muito mais puros? Então essa é uma doutrina, estou tocando nesse assunto, porque é uma doutrina de fé raciocinada. Nós não podemos perder o eixo, porque nós temos o raciocínio. Tudo que passa dentro das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas crendices, tem que ser analisado no fundo da razão, não é? Isso é libertação. Ah, mas eu aprendi assim, parece que dá tão certo. Por que não fazer melhor? Se você pode beber uma água pura, cristalina, por que você beber uma água turva? Não é? É claro que para nós alcançarmos os nossos objetivos, vários fatores são importantes. Desde a nossa higiene, né? O nosso respeito pelo próximo, né? O nosso gosto de alegria, de recepção, né? de mostrando carinho. Isso é tudo muito importante. Então, são fórmulas que nós devemos, né, acatar para o melhor funcionamento e a melhor prática dentro da doutrina espírita, mas não criar, né, crendices ou sugestões que não passa pelo fulcro dos postulados doutrinários. Então, o que vem então? Lembra lá daquela pergunta? O que são práticas estranhas ao Espiritismo? Foi uma das primeiras perguntas que nós fizemos lá depois do aviãozinho, né? São práticas estranhas em que se adotam crendices, superstições e exterioridades, e que nada tem a ver com o Espiritismo. Ou seja, com a sua doutrina, com seus princípios, porém vêm sendo adotados em algumas casas que se diz espírita. O problema, não tem a ver com a doutrina, tem a ver com a gente. Com a gente. Mas as pessoas colocam isso, né? Eles Na trazem. verdade, é a gente que tem que sofrer esse processo de desprendimento. Eu estava acabando de falar aqui com a Paulista, mas é bom demais. Vem lá e coloca uma pedra aqui na testa da gente, assim, ó. Então é tudo bom, não é? Não, eles ingressam isso dentro da doutrina. A gente sabe. Mas a gente é que tem que se desprender disso. Porque, por exemplo, você vai em vários centros que usam realmente outras técnicas. Não são, dizem que são, a gente estuda e tudo, mas está na gente, na nossa cultura, é muitos aspectos que a gente tem que desprender para poder viver realmente o espiritismo. Isso. Não são coisas espíritas. Mas está dizendo assim, que as pessoas trazem isso. Né? Porque acham que aquilo vai potencializar o... Contribuir. Eles trazem e aplicam na casa. E aplicar aquilo lá. E nós precisamos entender qual que é a finalidade da doutrina espírita. Onde estão os conceitos, os ensinamentos básicos, a estrutura, né? Porque não estuda. Porque não estuda, justamente. Então o que nós estávamos falando. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Está aí, ó, a primeira coisa. O problema certo, não somos nós, não, discordo um pouco de você. São os dirigentes que têm que ter essa cautela. Para isso nós estamos em pontos de dirigentes. Mas é quando a gente vai naquela casa que oferece Não, aí não, nós temos quando a gente vai na casa que oferece Não, mas nós temos que estar resolvendo.
foi na nossa casa. Na casa do outro não tem nada a ver, mas no nosso centro frequentamos nós temos que ter cuidado. E aparece muito. Muito mesmo, é verdade. Aparece. Bastante. Não, e chega pessoas falando o seguinte, eu fui lá no centro, mas lá é forte, viu? E saí de lá, eu levo até hoje, mas fizeram um descarrego. Outra coisa, eu fui no trabalho uma vez quando eu estava em Goiás, que eu adotei a doutrina espírita como fé da minha vida, roteiro para mim seguir, eu comecei nós tínhamos um presidente que tinha uma faculdade mediúnica fantástica e ele me ensinava muita coisa, e que me deu uma sede de conhecimento, e aonde que tinha centro espírita na região, eu andei em cidades vizinhas, lá fui fazendo amizade com todo mundo. E eu fui em uma casa onde eles faziam um trabalho de desobsessão. Eles usavam um chicotinho para educar o espírito, sabe? Agora você imagina, o espírito recebia aquelas descargas, né, como se fosse chicotada mesmo. Porque nós sabemos o que é o poder mental, não é mesmo? E nós sabemos também que doutrina espírita é essa, que se dizia lá, centro espírita, né? Se nós temos que acolher todo mundo com bem, com amor, né? Então essas coisas aí, nós chegamos e nós começamos então a fazer o seguinte, mas isso aí está certo? Parece que não condiz com o que a doutrina espírita está falando, né? Então você começa a reservar. E se tiver jeito de auxiliar aqueles irmãos a compreender, infundir um estudo e ir entrando no meio ali para levar o estudo como se diz, e a proposta é essa. A proposta é o conhecimento, buscar o conhecimento, né? Através do conhecimento, a luz se faz, não é mesmo? Quando você imagina essa sala aqui, totalmente vedada, à noite, né? Uma noite que está um breu, o céu está nublado, isso aqui está escuríssimo. Você não consegue nem enxergar o companheiro que está a 5 palmos de você. Dona Zélia, lá no fundo, acende um fósforo. Um fósforo. Nós todos vamos nos visualizar, pelo menos, mais ou menos, né? Então, um fósforo de luz afugenta as trevas. O conhecimento nosso é assim também. Às vezes, né, nós todos passamos aqui, falamos aí 3 horas com vocês. Às vezes bastou uma palavra que algum dos companheiros aqui falou, que mexeu com você radicalmente. Você falou, não, ganhei meu dia. Me mostrou uma coisa ali que eu nunca tinha visto. Né? E isso, né? Não é porque a dona Zélia está falando aqui, não. Você fala para a dona Zélia, só tem que pegar o evangelho, vai doar o que a senhora falar. E eu cheguei no centro da dona Zélia falando sobre o evangelho, né? É a coisa mais gostosa de ela falar, né? Então, são essas coisas. Não quer falar mais não. Não, né? Tem que falar, dona Zélia. É verdade, dona Zélia? A senhora traz um conhecimento bacana. Então, veja bem. Práticas estranhas ao espiritismo são tudo isso, né? E elas podem ser nocivas e fanatizantes. A pessoa fica fanática naquilo. Fica fanática. Agora não sei falar mais. Aprendeu de novo. Aprendeu de novo. Você fala. Então é isso aí, ó. Essas crendices, essas superstições, essas exterioridades, né? Esses rituais que as pessoas tentam criar dentro da casa espírita, isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo. Isso prejudica a jornada de desenvolvimento da criatura, né? E se torna as pessoas fanáticas. Tem acontecido em decorrência daqueles que assumem, o que o Dr. Walter falou aí, ó, em decorrência daqueles que assumem responsabilidades diretivas, né, o presidente da casa espírita, sem os necessários recursos culturais e doutrinários indispensáveis. A pessoa para assumir uma direção numa casa espírita, ele tem que ter conhecimento. Não basta só boa vontade. Se ele não tiver o conhecimento, ele tem que estruturar esse conhecimento, né? Ele não pode simplesmente abrir uma casa que eu quero ser o presidente, né? Se ele tem vontade de abrir uma casa, que abre a casa, mas coloque o diretor que está na capacidade de administrar essa casa sem trazer nenhum prejuízo, né, para a doutrina espírita. Porque vocês imaginam o seguinte, a responsabilidade é muito grande. Imagina uma pessoa que começa desde criancinha frequentando uma casa
no meio de umas práticas não espíritas. E ele convive desde aquele tempo ali, por um motivo qualquer ou outro, ele continua naquela casa uma vida inteira. E ele, por um motivo ou outro, também não teve oportunidade de despertar para uma realidade doutrinária. Qual que seria a situação desse espírito em relação ao que ele poderia progredir se ele estivesse em um centro que pudesse oferecer, né, uma libertação maior para esse espírito? Então, às vezes, a gente atrasa séculos e séculos em um avanço espiritual de um determinado irmão. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E isso envolve muitas coisas, né, gente? Não é também só na nossa casa ter o cumprimento de seguir Kardec nos estudos, nas orientações. A vivência na casa espírita, ela tem que ter fundamento, né? Nós temos que ter o fundamento na nossa vida diária, né, dentro dos preceitos. Porque não adianta dizer, né? Porque na época que eu fui criado, naquele sistema. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. E hoje não dá mais. Eu fui criado por medo, a minha educação foi mais por medo. Hoje nós não conseguimos educar ninguém pelo medo, porque o medo acaba. E o respeito jamais acaba, né? Dentro desses preceitos é a mesma coisa. Nós também temos a obrigação de dar o bom exemplo para ele ser o fortalecimento daquilo que nós aprendemos dentro do templo espírita. Por negligência ou até a omissão de muitos dos seus membros, o que licencia a vigência em vários grupos espiritistas de práticas estranhas e alheias aos objetivos e propostas do espiritismo e das casas espíritas. É tudo que nós dissemos. Vamos ver alguns exemplos, né, de práticas espíritas. Práticas estranhas, né, estranhas ao espiritismo. Cromoterapia, musicoterapia, fitoterapia, hidroterapia, psicoterapia. Nós não vamos entrar no mérito se ela tem os seus valores. Né? Mas não é espiritismo. Então não cabe elas estar sendo aplicadas dentro dos contextos doutrinários, né? Dentro da prática, dentro do centro espírita. Tá certo? Certa vez, pouco tempo atrás, eu fui visitar um companheiro de doutrina que estava na região. E fomos mais cedo e começamos a participar lá dos trabalhos da casa. E nessa casa fazia a apometria. E sempre a gente vai bater, gente, que essas coisas, sempre tem alguma coisa que não fundamenta com Kardec. A exposição que eles colocam à pessoa. Né? Às vezes em relação a entrar na regressão da mente, conhecer o seu passado, coisa que, né, nós sabemos que é muito importante nós estarmos no esquecimento de qualquer pessoa que está preparada para deparar com o seu passado. Né? Então, uma coisa meia coletiva, então é meio complicado isso aí. Mas sempre nós vamos ver que tem alguma coisa ali que não condiz dentro das obras, que não existe dentro das obras. Kardec, hora nenhuma, dá uma pinceladinha sobre se aquilo é possível. Então, por aí, é importante nós conhecermos com profundidade para não deixar com que essas coisas adentrem, né, a nossa casa. Já me avisou lá que nós temos 5 minutos. Estamos terminando. Então, não se entra no mérito, então, essa eficiência dessas bases, né? Mesmo que ela tenha base científica, que ela tenha algum resultado satisfatório, né? Nós vamos ver, então, a apometria, rituais e vestimentas similares dos profissionais de saúde, os pés descalços, utilização de pilhas descartáveis recarregáveis durante ou após a aplicação de passes. Olha, chega que coisa que... Né? Eu também pelejei para entender isso aí. Joguei na internet ali para ver se eu achava o que significava isso aí. Não achei. Isso aí foi um artigo que eu tirei da revista o Reformador, né? E tem 3 artigos que falam sobre essas pilhas, mas não consegui decifrar, né? Sim, mas é coisas que vão surgindo dentro do movimento, né? É um ritual. Hoje é muito comum os espíritos chegarem assim, me abraça aqui, deixa eu carregar minha filha, né? Mas
certo alguém escutou e falou assim, então eu não vou ficar abraçando ninguém não, eu vou levar as pilhas. Pode ser. Vai carregar uma bateria, né, de 300 quilos. Exemplos e práticas. Ó, aplicação de passe utilizando gel em regiões específicas do corpo físico do paciente. Aplicação de injeção de fluidos condicionados em seringas descartáveis ou não. Isso acontece. Né? Tem pessoas que frequentam determinados centros, eles usam tomar uma substância para favorecer o desenvolvimento da mediunidade. Alucinógeno. Você entendeu? São substâncias feitas de chá de plantas, né? E que é muito usado isso em meios de seitas afros, né? Sandar também, mas tem alguns procedimentos desses afros, né? Que fazem também isso. Procedimentos voltados para a desobsessão a partir do aprisionamento do obsessor em cápsulas que são jogadas no espaço. Então trabalho para achar ele depois. Depois vai reencarnar para tirar, né? E como é que então nós precisamos, para saber o que é certo, o que é errado, nós precisamos compreender então o que é certo. O certo está dentro das obras, né? Ausência de rituais, de fórmulas mágicas, rotinas desnecessárias. Gratuidade, simplicidade e não a vinculação de sua prática a benefícios econômicos, financeiros, políticos, sociais ou a outros de qualquer espécie, né? Ou seja, não se vender, né, para alguém intrometer dentro dos ditames da casa. O comportamento dos seus praticantes, que deve caracterizar pela ausência do orgulho, é o que nós falamos, né? O exemplo em tudo. O respeito às instituições, seja elas médicas ou religiosas, né? Ou até mesmo, igual o Valtinho disse, até outras casas que seguem determinada linha, né? Nós não fazemos, mas devemos respeitar, né? O que a pessoa quer seguir. Mas enquanto nós pudermos ajudar, sejamos, né, aquele portador da luz. O respeito, então, às instituições, discrição, bom senso, razão e respeito à inteligência humana. Lembrando que todos somos espíritos encarnados, não tem diferença de desencarnados, né? Simplesmente porque somos encarnados, alguém possa faltar conosco com respeito, né? De jeito nem de um nem de outro, né? Coerência com os princípios doutrinários. Isso é fundamental, né? Sermos coerentes. O Espiritismo deve ser divulgado conforme foi apresentado por Allan Kardec, sem adaptação, nem acomodação de convivência em vãs tentativas de conseguir adeptos. Kardec todo o tempo dizia que não preocupava com números, e sim com a qualidade. Então encher a casa, isso aí não é o fundamental, né? O fundamental é quais aqueles que estão lá, como que está o nível de entendimento deles. Eles estão conseguindo captar os ensinamentos que são passados ali? É a doutrina que se fundamenta na razão, que decorre da observação do fato em laboratório, através das experiências, e por isso mesmo não se compadece com as extravagâncias em predomínio nos diferentes segmentos religiosos da humanidade, nos seus mais diversos períodos. Possui a sua estrutura que resiste a quaisquer investidas e lutas, permanecendo inabalável, sem que tenha necessidade de reformular conceitos para acompanhar modismos e modernismos, a pretextos de adaptar aos caprichos então vigentes. Viana de Carvalho, né? Divaldo Franco, para o livro Luzes do Alvorecer. E aí, como a Alana disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ficou 3 slides que não deu tempo de nós preenchermos, mas eu gostaria de mostrar aí a referência bibliográfica da onde nós estudamos isso aí, né? Aquele texto. Gente, muito obrigado pela atenção e fica aí mais então, mais uma reiteração. Desculpe as várias. Gente, muito obrigado pela atenção, né?